Vamos para mais uma questão de campo elétrico. O que é que essa questão aí nos diz? A carga elétrica de uma partícula com massa 2 gramas de massa. 2 gramas de massa. Vamos aqui deixar já selecionar esse dado, né? Então aí, ó, 2 gramas de massa. Para que ela permaneça em repouso, galera, essa informação é importante demais, em repouso, quando colocada em um campo elétrico vertical com sentido para baixo, também muito importante, e intensidade igual a 500 newtons por coulomb. Então, essas informações são importantes para que a gente descubra a carga elétrica, saber a carga elétrica, certo? E se você perceber, nas unidades, ó, as unidade Coulomb, que é a unidade de carga elétrica. Então, uma dessas aí é a nossa alternativa correta, né? Então, vamos aqui separar aqui estes dados. Ele deu dessa carga elétrica que a massa equivale a 2 gramas. Só que veja, no sistema internacional, né, a gente vai utilizar aí, ó, quilos, né, quilograma. Então, 2 vezes 10 a menos 3 quilogramas, beleza? Para que ela permaneça em repouso. Galera, permanecer em repouso é para que ela esteja na condição de equilíbrio. Vamos mostrar isso aqui. Na condição de equilíbrio. Quando colocada em um campo elétrico vertical, então você tem que colocar em um campo elétrico vertical e o sentido para baixo. Então, beleza. Então, vamos imaginar aqui uma região. Nessa região, né, para a gente criar esse campo elétrico aqui, uma região onde seja o seguinte, 2 barras, vamos imaginar aí 2 barras, a barra de cima tem que ser uma barra positiva e a barra de baixo negativa. Professor, por quê? Porque, veja, nós sabemos que o sentido do campo elétrico é da positiva para negativa. Então, como ele quer de sentido para baixo, então tem que fazer assim, desse jeito. Para que quando a gente coloque aqui, ó, as linhas essas linhas aqui de campo elétrico, né? Ela seja no sentido para baixo, que é justamente da positiva para a negativa. Beleza? Então, essa é a condição. Uma região positiva em cima, região positiva em cima, uma região negativa mais na parte de baixo, para que o sentido seja de cima para baixo, ou seja, sentido para baixo. Ele já falou que o campo elétrico, a intensidade desse campo elétrico aí vale 500 newtons por coulomb, tá bom? E ele fala, vamos pegar aqui para representar aqui essa carga, ele fala que essa carga que está imersa a esse campo elétrico, ela está em repouso. Para que ela permaneça em repouso, ela tem que ter duas forças em sentidos opostos. Uma força que ela vai ter aí, né, de cara, quais são as forças? De cara é o campo gravitacional, ou seja, uma força para baixo, que é a força peso, e uma força, obviamente agora se a força gravitacional está para baixo, tem que ter uma força aqui puxando aqui para cima, no caso vai ser a nossa força elétrica, certo? Para que uma força para baixo e uma força para cima, elas têm que ser exatamente iguais, para que equilibre aí essa carguinha e ela fique paradinha, tá certo? Lembra que ele não forneceu aí, mas a gravidade, né, vale 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem. Vamos aqui ver o que é que vai acontecer, o que é que nós vamos precisar. Como ele fala aqui, ó, que a gente precisa de uma condição de repouso. E galera, condição de repouso é uma condição de equilíbrio. Uma condição de equilíbrio. Ela vai ficar lá em repouso, né? Então ela precisa de igualar a força resultante, né? Na realidade, então a força resultante que atua lá nela tem que ser zero. Por isso que as forças dos sentidos contrários elas são iguais. Ou seja, com isso aqui, ó, a gente conclui o seguinte, que a força elétrica
ela é exatamente igual à força-peso. Vamos abrir essas duas forças aí. A força elétrica, ela é carguinha, que é que ele quer, vezes o campo elétrico, que ele já deu. Carguinha ele quer e o campo elétrico ele já deu. E isso aqui é igual a massa vezes a gravidade. Então ele precisa do campo elétrico foi dado, da massa foi dada, e da gravidade a gente considera 10. Então a carga aqui, ó, o valor da carga elétrica, ela vai ser igual a m vezes g dividido pelo campo elétrico. Vamos colocar os dados? Então o valor da carga elétrica, opa, cadê esse negócio aqui? O valor da carga elétrica vai ser igual a... O valor da massa, primeiro dado, ele é 2 vezes 10 a menos 3. Então, vamos colocar aqui. 2 vezes 10 a menos 3, vezes 10, né, que é a gravidade. E o campo elétrico foi 500 newtons, foi isso? Isso, 500 newtons. Só que lembra, ó, 500 newtons, 500 é a mesma coisa que 5 vezes 10 ao quadrado. Sempre faz isso, tá? Sempre faz isso. Sempre transforma os números, ó, em base de 10. Então, vamos lá. Vai ficar o campo elétrico aqui embaixo, vai ficar assim, ó, 5 vezes 10 ao quadrado. Como é que a gente vai dividir? Galera, vamos dividir assim. Vamos pegar aqui, ó. A gente já pode fazer o seguinte. Esse 10 dividido por 5 vai dar 2. E esse 10 ao quadrado, a gente sobe. Ele vai subir negativo. Então, vai ficar assim, ó. Como é que vai ficar o valor da carguinha aí? Vai ficar 2 vezes 10 a menos 3, vezes 10 dividido por 5, 2, vezes 10 a menos 2. E aí, como é que você faz? Você multiplica o 2 vezes o 2, números inteiros com números inteiros, 4. E número de base 10 com base 10. 10 a menos 3 com 10 a menos 2, 10 a menos 5. 10 a menos 5 combe. Mas vamos ver as alternativas. As alternativas é em função de nano, de micro, de mili, tá certo? Então vamos deixar em função de cada uma para a gente ver como é que fica, né? A resposta é 4 vezes 10 a menos 5. Então vamos brincar com isso aqui, tá? Vamos brincar. 4 vezes 10 a menos 5 é exatamente igual. Olha só. A mesma coisa que 40 vezes 10 a menos 6 coulomb. Isso daqui também é igual a... Vamos deixar em nano também. Igual a... vamos lá. 1, 2... Vamos ver aqui. 4, né? Então anda aí. 1, 6, 7, 8, 9. É igual a 4.000. 40.000, né? 40.000 vezes 10 a menos 9. A menos 9. E que é igual também, para deixar 10 a menos 3, vai ficar igual a... Tem que andar 2 para a esquerda. 1, 2. Então vai ficar 0,04 vezes 10 a menos 3. Galera, isso aqui você tem que saber mexer com isso aqui. Tá certo? Tem que saber. Eu mexi apenas com as vírgulas para lá e para cá. Para mudar esses fatores. Veja que cada um desses fatores representa uma letrinha, né? O 10 a menos 3 é o nosso mili, é o M. O 10 a menos 6 é o micro, esse M é assim. O 10 a menos 9 é o nano. Então, um desses valores aqui é a resposta correta. Vamos ver aqui. Se for mili, né? Tem que ser 0,04. Vamos ver se tem isso aqui lá. Mili, 0,04 não tem. Tudo é 40, tá vendo? Tudo é 40. Então a resposta tem que ser com 40. Qual que tem 40? O que tem 40 é esse, ó. Que é quem? Microcoulomb. Então a resposta vai ser, na verdade, então, letra qual? Tem que ser, primeiro que, ó, lembra, volta aqui. Tem que ser 40, né? Mas positivo ou negativo? Veja, para a força elétrica aqui ser para cima, né? Positivo atrai quem? Negativo. Então a carga tem que ser negativa. Certo? Então vai ser uma carga negativa. A resposta vou botar aqui mesmo.
A resposta da carguinha Q, ela é menos, porque pela figura a gente sabe, para a força elétrica para cima, então a atração com a positiva. Quem atrai a positiva tem que ser o negativo aí, para a força para cima, né? Então a carga é negativa e ela é 40 microcoulomb, certo? Então nós vimos aí que na transformação é um micro. Então menos 40 microcoulomb, isso aí configura letra D. Letra D, beleza? Então é isto aí, mais uma questão de campo elétrico. Vejam devagar o vídeo. Observe, é muito importante aquelas letrinhas. Muitas questões colocam esses prefixos, essas letrinhas. Nano, micro, mili. Você precisa saber, tá bom? Então fiquem com Deus e vamos para as próximas questões.